O Senado concluiu hoje a votação da reforma da Previdência. A sessão iniciada ontem aprovou por 60 votos favoráveis a 19 contrários à proposta do governo. A aprovação do texto base aconteceu na noite de terça. Em seguida, os senadores permaneceram em plenário para a votação dos destaques de forma separada. 4 destaques haviam sido apresentados por 4 legendas: PDT, Rede, PROS e PT. Rapidamente, a emenda do PDT foi rejeitada por 57 votos contra e 20 a favor. Houve também a derrubada da emenda do PROS por 57 votos contrários e 19 favoráveis. Os 2 últimos destaques foram deixados para esta quarta. O do PT tratava de aposentadoria especial para o trabalhador em atividades exercidas em exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. Ele foi aprovado por unanimidade, com 78 votos, após um acordo para que a emenda fosse regulada via projeto de lei complementar. A Rede, que teria a emenda analisada por último, também propôs um acordo e retirou o destaque. Com isso, o texto base da reforma da Previdência segue para a promulgação. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sessão solene para a promulgação deve acontecer no Congresso Nacional até o dia 19 de novembro, em uma data que permitirá a presença do presidente Jair Bolsonaro. Fala, Vera. Uma vitória maiúscula do governo, do Congresso, da sociedade. Eu acho que é uma vitória construída a muitas mãos, né? Só foi possível a aprovação da reforma da Previdência, algo que era um tabu por tantos governos, por tantos anos, porque a sociedade entendeu que era o momento e que ela estava disposta a dar a sua parcela de contribuição. Aposentados vão contribuir com mais, pessoas que estão para se aposentar vão demorar mais tempo para se aposentar, e quem ingressar no sistema agora vai ingressar já com regras novas, mas entendeu-se que era isso ou quebrar, era isso ou começar a deixar de pagar aposentadorias e pensões. Eu acho que foi algo amadurecido ao longo do tempo, para o que a imprensa contribuiu muito também, de uma forma muito substantiva, muito substancial, ajudou a construir o convencimento, a expor os dados, a expor os argumentos, a desmentir as falácias de que não havia déficit na Previdência, de que só cobrando dos inadimplentes seria possível conter o déficit, todo aquele blá 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 que a esquerda ajudou a difundir por muito tempo e que foi caindo mediante a apresentação dos números. Então, uma reforma que era necessária, era condição sine qua non para esse governo dar certo. Não é a única, mas sem essa já não daria certo. Então, agora ele tem condições de propor outras reformas, propor outras medidas que sejam subsequentes a ela e que dinamizem a economia, que consigam estancar a sangria dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, fazer do Brasil um atrativo para investimentos de novo, por ter um bom ambiente de negócios, uma boa segurança jurídica e por estar fazendo as reformas estruturais que são necessárias. Então, o governo cumpriu o seu lado, Paulo Guedes teve um mérito aí, foi apostar numa reforma de potência fiscal maior que a do Temer, que já estava mais adiantada. Pode ter perdido alguns meses com isso, mas ganhou alguns bilhões de reais, certamente. E mesmo a desidratação que ela sofreu, de algo como 30% do seu valor estimado no início, eu acho que está de bom tamanho, perto das dificuldades que havia para serem contornadas e que foram sendo contornadas com maturidade pelos parlamentares, com uma presença muito bem-vinda e muito bem construída da equipe do Paulo Guedes dentro do parlamento. O Rogério Marinho praticamente morou no Congresso esses meses todos da aprovação da reforma da Previdência. Da mesma maneira, os subsecretários que trabalham com ele vieram aqui, foram em outros veículos, fizeram um roadshow para explicar a reforma. Teve uma campanha também bem sucedida de conscientização da população na televisão. Então, eu acho que é um bom exemplo de como tudo foi feito. Tirando uma certa omissão do presidente da República e da ala mais política do governo, que ficou um pouco apartada da discussão, quando deveria ter participado mais e falado da necessidade de fazer, sem esse lá, como o presidente muitas vezes fez, de lamentar a necessidade de fazer, o resto todo mundo jogou afinado e foi muito bom. 10 meses parece muito, 9, né, na verdade, porque a reforma foi em fevereiro,
mas não é muito dada a complexidade do assunto e dada a dificuldade que outros governos enfrentaram de não conseguir fazer, não conseguir dobrar suas próprias bancadas. Fernando Henrique teve aquele problema do Candir, que por um voto a reforma não passou. O PT teve toda aquela catarse de expulsar um monte de gente, senadores, deputados que foram fundar o PSOL. Depois aprovou-se o fator previdenciário, se voltou atrás. Então, é uma novela que vem de muitas décadas e que agora tem uma solução, não é a definitiva. Nada nos livra de ter de fazer uma reforma daqui a 5, 10 anos, porque as características da população vão mudando, a característica do gasto vai mudando, mas por hora era o que precisava fazer para estancar a sangria do problema fiscal brasileiro. Vitor. Josias. Eu concordo 100% com o que a Vera disse, uma vitória maiúscula, uma grande vitória. Foi a mais ampla reforma da Previdência já aprovada no país, abre a perspectiva para que a gente evolua de forma mais consistente na área econômica. E até porque concordo e tenho pouco a acrescentar ao que disse a Vera, eu queria chamar a atenção para um fato prosaico que marcou o encerramento da votação lá no Senado. O Davi Alcolumbre concedeu ao senador Paulo Paim a honraria de anunciar a conclusão do processo legislativo dessa reforma, que foi, até agora, a principal vitória do governo no Congresso. O Paim é um adversário histórico da reforma da Previdência. É filiado ao PT, que é um partido que cogita até questionar essas mudanças agora aprovadas no Supremo Tribunal Federal. Mal comparando, foi como se o Davi Alcolumbre concedesse ao Coringa o papel de protagonista numa festa promovida pelo Batman. Por acordo, como já foi mencionado, aprovou-se uma emenda do Paulo Paim que permite a concessão de aposentadorias especiais a trabalhadores que exercem atividades de risco. Essa foi a última proposta a ser votada na sessão de hoje. O Alcolumbre aí chamou o Paim à mesa, cedeu a ele o assento de presidente da sessão e pediu ao Paulo Paim que anunciasse o resultado da votação. Foram 78 votos a favor, nenhum voto contra, tinha ali um acordo. Aí seguiu-se um longo discurso do Paulo Paim. Na véspera, o líder do PT, Humberto Costa, tinha subido à tribuna para atacar a reforma da Previdência, chamou o Paulo Guedes de verdugo do povo brasileiro, discípulo de Pinochet, fez uma comparação entre a reforma que está sendo aprovada aqui e o que está se passando lá no Chile, com manifestações de rua. E o Paulo Paim, ele não chegou a repetir o Humberto Costa, mas se animou a mandar recados para o Jair Bolsonaro, diz que, oxalá, que o exemplo que o Senado dá com essa concertação feita em torno da emenda dele, sirva também para o outro lado da rua, apontando ali para o Palácio do Planalto. Aí, sem mencionar o nome do Bolsonaro, ele reforçou todos os estereótipos que são associados negativamente à imagem do presidente. Diz que é possível construir um país onde se olhe de forma igual para negros, brancos, índios, independentemente da religião ou da orientação sexual de cada um. Ou seja, realçou todos os estereótipos negativos que estão associados ao Jair Bolsonaro. A esquerda do Paim, na hora desse discurso, ali na mesa da presidência, solenemente, estava o Davi Alcolumbre, que é um apoiador do Palácio do Planalto. À direita estava ninguém menos que o líder do governo, o Fernando Bezerra. Aí, ao final do discurso, levantam-se todos, o Fernando Bezerra, eu fiquei muito chocado com essa cena, o Fernando Bezerra se vira para o Paulo Paim, aperta a mão dele e fala, presidente Paim. Quer dizer, entregou-se a um petista o momento solene de encerramento da votação da reforma da Previdência. É o fim da picada. Aconteceu. Eu vi. Fala, Constantino. Olha, eu tenho pouco a acrescentar sobre a importância da aprovação dessa reforma, acho que muito já foi dito. Uma reforma fundamental, um dia histórico, uma reforma necessária para o país não quebrar, para o Estado não quebrar e para permitir a redução de juros, a volta do crescimento sustentável, investimentos produtivos, porém não o suficiente. Tem muita coisa a ser feita para consertar o Brasil e, inclusive, do estrago dessa herança maldita deixada pela esquerda. Agora, muitas pessoas ou grupos já foram também citados e de forma adequada, na minha opinião. A começar com a mídia, acho que a mídia encampou
o grosso da mídia encampou essa reforma e a necessidade dela, com destaque, obviamente, para a Rádio Jovem Pan, que apoiou de forma aberta e fez um trabalho excelente de conscientização da população. Eu acho que os próprios parlamentares entenderam a urgência do momento, a necessidade de preservar as galinhas dos ovos de ouro, e alguns, claro, mais raros, mas com espírito público também. Eu acho que a sociedade brasileira também entendeu a importância da reforma, mas eu pretendo voltar um pouco no tempo para fazer justiça a alguns personagens que eu acho que estão sendo injustiçados aí por preconceito ou viés ideológico. Para começo de conversa, dizia-se que a reforma era muito impopular e ela foi promessa de campanha do presidente Bolsonaro e já do seu ministro indicado, Paulo Guedes. Paulo Guedes começou logo falando no número de 1 trilhão. Muitos, na mídia, inclusive, falavam que era um erro apresentar uma proposta nova do zero e que devia se continuar com a reforma de Michel Temer, que falava ali em R$500 bilhão, 500 bilhões em 10 anos. Os agentes mais otimistas do mercado financeiro falavam que no máximo ia ser 600 bilhões, estourando, com muito otimismo, 650 bilhões de reais de economia. Reclamaram muito da falta de articulação do governo. O Bolsonaro não deu cargos em troca de ministérios, em troca de votos, não teve quiprocó nesse aspecto e não teve mensalão, ao que tudo indica. Isso também foi ali um fator de receio de muitos que achavam que o Congresso podia, então, retaliar de alguma forma e isso melaria a reforma. Dito tudo isso, e aí tivemos também um trabalho incansável do secretário Rogério Marinho, entre outros, e tudo mais. Dito tudo isso, quem foi que indicou o presidente, o ministro Paulo Guedes? Foi o presidente Bolsonaro. Quem foi que colocou o Rogério Marinho nessa função de articular e de liderar essa fundamental reforma? Foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem foi o governo responsável por levar essa nova proposta e conseguir aprová-la? E repito, sem quiprocó, sem mensalão, ao que tudo indica, foi o governo Jair Bolsonaro. Então, eu realmente considero um senso de injustiça muito grande, em que pese todas as críticas merecidas à sua postura ou ao seu governo, nós repetirmos que a reforma, muito importante para o país, num dia histórico, foi aprovada apesar do presidente Bolsonaro e não graças a ele. É verdade que ele talvez tenha ajudado para alguma desidratação ali por ranço corporativista de 30 anos de casa, como deputado do Baixo Clero. Também é verdade que ele poderia ter feito mais estardalhaço, talvez, e encampado mais a reforma. Mas ele é político, ele é um animal, em essência, político. E eu tenho informações de que ele repetia muito para o grupo de dentro, falando, certas coisas não me peçam para defender daqui para fora. Toca o barco e isso eu não posso fazer lá fora. É óbvio, ele tem um público, ele tem um eleitorado a atender, de certa forma. É a cabeça dele, de animal político, de 30 anos de Congresso. Mas foi no governo dele, com a equipe apontada por ele, com o projeto que ele levou em mãos para o Congresso, que foi aprovado. Então, eu acho, sim, que nós devemos reconhecer esse mérito, em vez de dizer que tudo isso foi aprovado no governo dele, com pessoas que ele indicou, com o projeto que ele levou, apesar dele. Isso não é justiça. Vera Josias, alguma coisa? Eu tenho, não é questão de justiça ou injustiça, é questão de fatos. O Rodrigo mesmo listou alguns. Um dia depois, ou 2, depois de levar a Previdência em mãos realmente ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista propondo a redução da idade mínima apresentada no projeto do Paulo Guedes para mulheres. Foi o Rogério Marinho e o Paulo Guedes, juntamente com o Rodrigo Maia, que seguraram no laço a idade mínima proposta pelo próprio ministro, pelo projeto do ministro. Dias antes da sua votação em plenário, no plenário da Câmara, Jair Bolsonaro saiu ligando para deputados, dizendo que, querendo que estender a policiais militares a aposentadoria especial dada a professores. Foi o Paulo Guedes que chegou e falou: presidente, não podemos fazer isso. PG, cuida dos meus policiais, por favor, 1 milhãozinho para os meus policiais. O que é?
perto daquilo. Não, presidente, se nós fizermos isso, nós vamos abrir a porteira e nós vamos escancarar um toma lá da cá que vai tirar a potência fiscal da reforma. Então, são fatos, são momentos factuais em que o presidente jogou contra a reforma e fez um papel, como diz o Rodrigo, político, esse sim que combina com a sua trajetória de votar contra sucessivas ideias de reformas. E isso também não é injustiça, isso também é um fato. Na trajetória parlamentar do Jair Bolsonaro, ele sempre votou a favor da reforma. Mas, o que eu disse, já havia um amadurecimento de que a reforma era necessária e o presidente tinha consciência de que o sucesso do seu governo passava pela aprovação da reforma. E a indicação do Paulo Guedes como ministro, ainda no primórdio da campanha, foi uma das condições sine qua non para que ele fosse assimilado pelo mercado financeiro como um candidato viável. E aí foi a aliança dele, que se diz um conservador, com o liberal Paulo Guedes, e isso lhe abriu ali uma avenida para transitar entre os eleitores de classe A, B e etc. Foi um lastro que ele ganhou. Então, a indicação do Paulo Guedes é um acerto, e a gente reconhece como um acerto desde sempre, e é graças a essa indicação que a reforma foi finalmente aprovada. Mas quando eu falo o apesar, é com base em fatos e não em justiça ou injustiça, em boa vontade ou má vontade. Acho que o Josias pediu a palavra ali. Isso, Josias. Eu acho também que, sem desmerecer o papel do presidente, não é possível que a gente faça uma análise do processo sem reconhecer que ele não ajudou. E, em algumas oportunidades, ele atrapalhou. Então, ele tem méritos. Ele nomeou a equipe muito bem. Eu discordo da avaliação de que ele não fez concessões políticas ao compor o seu ministério. Fez, só que fez diferente. Fez concessões às bancadas lá, bancada da agricultura, bancada da saúde. Mas está cheio, o ministério dele está apinhado de políticos. E para dizer a verdade, uma equipe muito medíocre. Você conta nos dedos de uma mão os ministros que são, de fato, competentes. E aí todo mundo sabe quem são. É o da economia, é o da agricultura, é o da justiça, é o da infraestrutura. Você sabe quem são os ministros que funcionam no governo. O resto é um bando de trapalhões e incompetentes, e alguns até com problemas judiciais, como é o caso do ministro do Turismo. Então o ministério é medíocre, com algumas estrelas ali que estão fazendo o governo funcionar. E o presidente atrapalhou, infelizmente. Ele ligava quando ele quis beneficiar policiais, ele causou problemas, criou crises. A reforma podia ter sido aprovada muito mais rapidamente. E aí tem um grande mérito que eu acho que ainda vai ser reconhecido, que a história vai analisar, e a gente está analisando, mas com a coisa em andamento, que é esse presidencialismo sem coalizão do Bolsonaro. Eu acho que tem aspectos muito bons. Forçou o Congresso a trabalhar. Agora, que não está fazendo concessões também não é correto. Está fazendo concessões, mas são concessões razoáveis, liberando emendas que os próprios parlamentares tornaram obrigatórias. Então, é algo diferente que vai ser analisado e que não é ruim, tem sido positivo, tem funcionado. Agora, desconhecer que o presidente se atrapalhou, eu acho que é um desserviço que a gente prestaria a quem nos prestigia com a sua audiência. Fala, Constantino. O Josias citou umas 5 estrelas de ministério aí, para mim, são os ministérios mais importantes, o resto pode fechar, né? Se tocar bem esses ministérios. Veja, o presidente americano Henry Truman dizia que você pode atingir quase qualquer coisa na vida desde que você não ligue para quem fiquem os créditos. Ele é o chefe do Paulo Guedes, ele é o chefe do Sérgio Moro, ele é o chefe do Tarcísio Gomes de Freitas, ele é o chefe da Tereza Cristina. Ele é o chefe, ele os indicou e ele podia, se foi ou não um jogo de lastro eleitoral, no caso do Paulo Guedes, que aliás concentrou 5 ministérios, virou um super-ministro com baita autonomia de gestão, né? Se fosse apenas uma questão de lastro eleitoral, ele podia depois ter traído a base, né? Ele deu indícios de traição em outros casos, né? Não em relação ao Paulo Guedes, por exemplo. Então, eu acho que ele encampou, endossou e apoiou a agenda liberal do Paulo Guedes. Isso é uma verdade até aqui. A gente pode discutir se ele faz um uso pragmático dessa agenda para um projeto de poder ou não, nacional populista, autoritário. Isso é uma outra discussão. O Lula também manteve o Meirelles e o Palocci austero no primeiro mandato. Isso é uma outra discussão. Daí a negar que ele é o chefe dessa turma toda, que ele autorizou, que ele pressiona
a área econômica para privatizar mais rápido, que ele está, de alguma forma, dando o guarda-chuva e o sustentáculo para que o Guedes possa tocar a sua agenda, eu acho isso seria um desserviço ao nosso público. É que nem se for aprovado o projeto anticrime do Moro, que ele vem defendendo em público, inclusive. Né? Se isso acontecer, nós vamos dizer também que aconteceu apesar do presidente que escolheu o Sérgio Moro como ministro. Então, eu acho que isso aí fica um pouco esquisito. Ele é o chefe, né? E tem a história também, a questão política, é óbvio que ele fez esse jogo político. É por ranço de corporativismo ou por imagem eleitoreira. Mas o fato é que existem também estratégias políticas de good cop e bad cop. Né? O boi de piranha, que atrai, de alguma forma, os ataques, ou que fica com os créditos, os louros políticos, sem ficar com o lado negativo disso, mas que o resultado obtido é aquele que se desejava. Eu acho o seguinte, nós temos que lidar aqui com resultados. O resultado é esse. Houve muita incerteza no início e ele, como governo, né, e sua equipe, entregaram uma reforma que foi acima do mais otimista dos analistas. Eu acho que isso merece reconhecimento.